Olá, pessoal. Bem-vindo a essa aula de revisão. A ideia dessa aula é simplesmente revisar alguns dos tópicos que a gente viu nas últimas aulas, que vão ser importantes para a discussão que a gente vai encaminhar a seguir, principalmente para a aula dessa semana. Então, eu vou tentar ser breve, só relembrar alguns conceitos. E a ideia é que, se vocês tiverem dúvidas com relação aos conceitos que eu mencionar aqui, vocês usem essa oportunidade para revisar, olhar no livro, olhar as seções do livro e as notas de aula e revisar as dúvidas que vocês tiverem. Porque a partir da próxima aula, a gente já vai usar intensivamente esses conceitos. Certo? Então, lembrando de maneira bem genérica, né, o que a gente vem discutindo desde o começo do curso são basicamente conceitos de termodinâmica. E a termodinâmica, o principal objetivo dela é discutir sistemas macroscópicos, certo? Então, esse é um dos principais objetivos. E por sistemas macroscópicos aqui, a gente pensa em sistemas com um número grande de partículas, certo? Então, a gente começa, né, no curso de fenômenos mecânicos, a gente começou discutindo a física de uma partícula, certo? Então, a gente discutia, basicamente, eram conceitos de mecânica clássica, que a gente chama de mecânica clássica ou física clássica. E o que a gente pretendia estudar aqui, basicamente, eram as leis de Newton. E os conceitos, o que a gente usava para descrever essa partícula era a sua posição, o seu momento, energia e assim por diante. Tá? As forças que atuavam nessa partícula, como essas forças determinavam a trajetória da partícula e assim por diante. Tá? No momento em que o sistema que a gente quer estudar é constituído de muitas partículas, certo? Então, a gente vai aumentando o número de partículas e a gente começa realmente num regime em que a gente tem um sistema de um líquido ou de um gás ou de um sólido, certo? Com um número altíssimo de partículas. Essa descrição da mecânica clássica se torna impraticável devido ao grande número de partículas. A gente não consegue mais simplesmente tentar resolver ou especificar a trajetória de cada uma dessas partículas. E a gente precisa, né, de um outro formalismo, de uma outra linguagem para descrever esses sistemas macroscópicos, que são muito importantes. Em grande maioria dos contextos, a gente está lidando de fato com sistemas macroscópicos. Tá? E isso é justamente o domínio da termodinâmica. O que a termodinâmica, então, vai tentar descrever esses sistemas, como eles interagem, como eles evoluem. E as grandezas que a gente vai utilizar aqui são diferentes do caso de uma partícula, obviamente, porque a gente está falando de um número muito grande de partículas. Então, a gente, em vez de falar da posição, do momento ou da força atuando nessas partículas, a gente usa, por exemplo, conceitos de volume, pressão, temperatura e assim por diante. Tá? E o que é muito interessante, a gente já viu alguns exemplos disso, é que a gente consegue fazer um link entre essas duas áreas, né, bem distintas, e considerando em alguns casos as leis de Newton para uma partícula ou para um número grande de partículas, a gente consegue relacionar essas duas áreas da física. Né? Então, a gente viu que em alguns casos a gente consegue considerar conceitos de mecânica clássica, aplicar eles para um número grande de partículas e tirar alguns resultados importantes da termodinâmica. Isso nem sempre é possível, tem alguns casos complicados, em que isso não é necessariamente verdade, mas existem vários exemplos onde a gente consegue fazer esse caminho desde a mecânica clássica até a termodinâmica. Então, o primeiro conceito que eu quero relembrar para vocês é o conceito de temperatura, certo? A gente viu que a temperatura, na verdade, ela está associada ao
a energia média dessas partículas, certo? Então, se eu imaginar, por exemplo, o caso de um gás ideal, certo? Onde eu tenho diversas partículas dentro desse gás. Então, a gente imagina que são átomos ou moléculas que estão se deslocando dentro desse gás com uma certa velocidade, eles estão colidindo entre eles, estão colidindo com a parede desse recipiente. Esses átomos e essas moléculas vão ter uma energia associada a cada uma dessas partículas, certo? E, obviamente, essas energias estão mudando o tempo inteiro, porque essas partículas estão colidindo entre elas, mas a gente pode falar de uma energia média que essas partículas têm, certo? Então, eu posso pensar, se eu calcular a média de todas as energias dessas partículas, me dá, é um número aproximadamente constante, né? Elas estão trocando de energia e de velocidade o tempo inteiro, mas, em média, se eu tomar um número muito grande de partículas, isso é aproximadamente constante. Certo? Então, eu posso calcular uma energia média, que seria simplesmente uma somatória da energia de todas essas partículas. Se eu estou realmente no caso ideal em que eu tenho essas partículas se deslocando como bolinhas, certo? Essas energias são simplesmente a energia cinética de cada uma das bolinhas, então cada uma vai ter uma energia mv², e essa vai me dar a minha energia média se eu dividir pelo número total de partículas. Certo? Então, se eu dividir essa soma pelo número total de partículas, eu tenho uma energia média de cada partícula. Certo? Então, a gente viu que essa energia média está diretamente relacionada com a temperatura. Então, a gente pode definir, a gente viu que essa energia média é dado por 3 meios de kBt, onde Kb é a constante de Boltzmann. Então, a gente pode pensar na temperatura de um sistema com muitas partículas como uma medida da energia média dessas partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia média. Certo? Então, em vez de a gente falar da energia média de cada uma das partículas, ou da energia de cada uma das partículas, a gente usa essa grandeza que é a temperatura. Elas estão diretamente relacionadas. Para sólidos e líquidos, eu tenho uma situação um pouquinho diferente, certo? Porque as partículas não estão necessariamente se movendo livremente, tá? Elas estão ligadas umas às outras, né? Então, por exemplo, aqui é uma representação pictórica, né? Não pode ser levada muito a sério, mas no líquido eu tenho certas ligações entre as partículas ou as moléculas, tá? Então elas têm, eu represento essas ligações por essas molinhas, então elas não são simplesmente bolinhas se movendo livremente, elas estão fracamente ligadas umas às outras. E no caso dos sólidos, essas ligações são bem mais fortes. Então, elas se deslocam muito menos. Certo? Elas estão presas em uma rede cristalina, tem oscilações nessa rede, mas não é um movimento livre, como no caso dos gases. Tá? E aí, nesse caso, ainda vale essa relação entre energia e temperatura, só que a energia aqui vai ser a energia total associada a cada uma dessas moléculas, certo? Que vai ser tanto a energia cinética como a energia potencial associada a essas ligações entre as moléculas aqui que eu estou representando por essas molinhas, certo? E aqui continua valendo a mesma ideia, só que a energia média de cada uma dessas moléculas ou desses átomos agora é dado não exatamente por 3 meios de kBt, tá? Mas o que entra aqui é um número de graus de liberdade e a energia é proporcional a esse número de graus de liberdade e essa temperatura. Certo? Então, o número de graus de liberdade, só lembrando vocês, são quantas maneiras diferentes que essas partículas ou essas moléculas podem se mover. Certo? Então, se eu tenho duas partículas ligadas por uma mola, eu tenho os graus de liberdade de vibração e de translação dessas duas partículas. Então, isso aqui obviamente depende do sistema, depende do tipo de gás, depende do tipo de líquido, depende dos átomos e das moléculas que estão no meu sistema. Tá? Então, isso é uma informação que depende do material.
mas ainda assim vale essa relação entre energia média das partículas e temperatura, isso que é importante. Tá? Então, só para especificar aqui, isso aqui é o número que a gente chama de número de graus de liberdade. Essa relação de cima para gases ideais, a gente discutiu e foi demonstrado em sala de aula. Essa relação é um teorema mais geral que eu não estou demonstrando para vocês. Estou assumindo. Então, essa é o conceito físico por trás de temperatura. Certo? Então, temperatura está me dando uma ideia da energia média das partículas no meu sistema. E a gente viu que se eu aumento a temperatura, eu tenho esse fenômeno de dilatação térmica. A gente discutiu isso também com um certo detalhe. E a ideia é que isso vale principalmente para sólidos, né? A gente considera principalmente o caso de sólidos, que ao aumentar a temperatura do meu sistema, do meu sólido, ele dilata. Certo? Ao diminuir, ele contrai. Tipicamente é esse o comportamento. Existem alguns comportamentos anômalos, como é o caso da água, por exemplo. Mas, então, isso aqui é dado, né, essa relação entre expansão e variação de temperatura é dado por essa expressão aqui. Tá? Então, isso daqui seria a variação do comprimento do meu sólido. Então, se eu tenho um sistema tridimensional, cada uma das dimensões vai variar dessa maneira. Tá? Esse é o comprimento inicial. Essa aqui é a variação de temperatura. E esse coeficiente alfa é o que a gente chama de coeficiente de expansão linear. E como é que a gente entende Como é que a gente entende essa dilatação em termos daquele modelinho simplificado que eu apresentei para vocês, com relação a átomos presos numa rede cristalina? Bom, é mais ou menos simples de entender. O que a gente tem é que esses átomos, a uma certa temperatura, eles estão oscilando, tá, em torno da sua posição de equilíbrio. Ao aumentar essa temperatura, os átomos ou moléculas, eles oscilam com uma amplitude maior, o que gera uma dilatação no meu material, certo? Então, eu tenho essa dilatação em cada uma das dimensões, nesse caso, gerada por essas oscilações de maior amplitude. Então, é como a gente entende microscopicamente esse efeito de dilatação térmica e como isso muda com a temperatura. A gente relembra que um aumento de temperatura significa um aumento de energia, e no caso desses átomos oscilando, uma energia maior significa uma amplitude maior de oscilação e, portanto, uma dilatação das suas dimensões. E a gente pode discutir também, apesar de essa expressão aqui ela ser válida para uma dimensão, a gente pode aplicar ela para objetos bidimensionais ou tridimensionais. Certo? Então, se eu tiver, por exemplo, uma placa sólida em que uma das dimensões é muito pequena, é basicamente uma superfície, certo? A área é dada pelo produto, né, dos lados dessa placa, e cada um dos lados vai expandir de acordo com a expressão acima. E a gente assume aqui que essas expansões são sempre pequenas. E, de fato, para todos os casos práticos, esse coeficiente de dilatação linear ele é tão pequeno que todas as expansões são pequenas. Né? Esse ΔL, em geral, é um número pequeno quando comparado ao comprimento do objeto. Tá? Então, para expansões pequenas, a gente pode mostrar que a variação da área ela vai ser aproximadamente o comprimento original vezes o quanto dilatou uma das dimensões, mais uma das dimensões vezes o quanto dilatou a outra. Então, essa é uma expansão em primeira ordem, na verdade, na dilatação.
E usando a expressão acima, a gente pode ver que isso daqui vai me dar a área original vezes um coeficiente vezes ΔT. E esse coeficiente aqui, ele na verdade é 2 vezes alfa. Tá? E ele é chamado de coeficiente de dilatação superficial. Para o volume, a gente tem algo muito semelhante, né? Eu tenho que considerar a dilatação nas 3 dimensões possíveis, cada uma delas de acordo com essa expressão aqui em cima. Então, quando a gente calcula isso daqui para pequenas dilatações, faz uma aproximação em primeira ordem, a gente chega a uma expressão muito semelhante, onde agora eu tenho um coeficiente de dilatação volumétrica, que é dado por 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, esse é um dos efeitos, né, em sólidos, principalmente, da variação de temperatura. Certo? Um outro conceito muito importante que a gente tem que investigar é o conceito de pressão. Certo? Então, a gente viu isso, a gente discutiu em algum detalhe, que a pressão, né, ela é gerada, né? Então, se a gente pensar, a maneira mais simples de pensar sobre, né, pensar sobre pressão é imaginar a superfície aqui de algum, né, a superfície, né, de uma caixa que está contendo esse sistema, por exemplo, um gás, um líquido. Né? E a gente sabe que se eu estiver pensando em um gás, eu vou ter essas partículas que estão caminhando lá dentro, com velocidades aleatórias, mas com uma certa energia média, e essas partículas vão estar colidindo na parede desse recipiente. E essas colisões, a gente demonstrou, geram uma força sobre a parede dessa superfície. E, obviamente, quanto maior a superfície, maior é essa força, eu vou ter mais partículas colidindo contra essa superfície. Então, na verdade, a força depende, né, da superfície da parede, mas existe uma grandeza, que é justamente a pressão, né, que é o módulo da força sobre a área da superfície, e isso é constante. Então, se eu duplico a área dessa parede, obviamente eu duplico a força, mas a razão se mantém constante, isso aqui é o que a gente chama de pressão. Uma outra coisa importante é que a pressão, ela corresponde a uma força sempre perpendicular à sua superfície. Certo? A gente sabe que, de fato, essas colisões elas vão gerar uma força do lado direito aqui no desenho. Então, para gases ideais, a gente investigou isso realmente olhando um modelo microscópico de gases ideais. Certo? Então, imaginando que os gases são formados por bolinhas que se deslocam. Certo? Então, nesse caso, a gente pode dizer, a gente viu que, e olhando para essa figura, a gente também pode estimar que a pressão ela é gerada, ela depende do seguinte. Então, a pressão gerada nessa superfície, ela vai ser proporcional ao número de partículas ou à densidade de partículas que eu tenho no meu sistema. Né? Quanto mais partículas eu tiver, ou quanto maior essa densidade, mais partículas vão estar colidindo contra a parede e, portanto, maior essa força, maior a pressão. Certo? Então, essa pressão ela é proporcional à densidade de partículas e também a energia média de cada partícula. Quanto mais energia essas partículas tiverem, maior vai ser a sua velocidade, maior vai ser a troca de momento com a parede, maior vai ser a força gerada. Então, conceitualmente, a gente consegue entender, sem ter que fazer contas detalhadas, a relação entre pressão e essas duas propriedades do meu gás. E aí a gente fez, de fato, uma análise mais detalhada e mostrou que essa relação é dada justamente pela densidade de partículas. Então, eu tenho o número total de partículas sobre o volume, isso me dá a densidade.
e algo que é proporcional à energia média das partículas. A gente viu que a energia média das partículas é proporcional à temperatura, e a gente viu que o número correto aqui é justamente kBt, tá? Que não é exatamente a energia média, mas é proporcional à energia média. Ou uma maneira de reescrever isso daqui, em vez de usar a constante de Boltzmann, é usando a constante dos gases ideais, e aí isso vira nRT sobre V. Então essa é a forma que vocês estão mais acostumados a ver essa expressão. Então, para um gás ideal, essa é a relação entre pressão, volume e temperatura, e a gente consegue compreender isso de fato pensando nesse modelinho simples de partículas colidindo com uma superfície. Tá? E por isso que a gente chama esse modelo de gás ideal, porque em algumas situações isso não é válido, né? Se esse gás for extremamente denso, essas partículas começarem a interagir entre elas, elas vão se comportarem mais como partículas livres, esse modelo já não é mais válido. Mas ele é válido ainda assim para uma grande variedade de sistemas. Tá? Em geral, o que a gente necessita é que esse sistema tenha uma energia relativamente baixa. Desculpa, não uma energia baixa, mas uma densidade baixa. Então, o próximo conceito importante é justamente o conceito de energia interna. Tá? Então, energia interna nada mais é do que a energia total que está armazenada nessas moléculas ou nesses átomos do seu sistema. Certo? Então, a gente pode chamar isso de diversas maneiras. Eu acho que o livro chama de E-int, tá? Mas eu vou chamar de U, é uma outra maneira da gente denotar essa energia interna. E ela nada mais é do que a soma das energias de todas as partículas que estão no seu gás. Só que, obviamente, isso é uma conta difícil de fazer, a gente não consegue ir lá e medir a energia de cada uma das partículas, mas a gente sabe que, para uma boa aproximação, isso aqui é igual ao número total de partículas vezes a energia média de cada partícula. Certo? Então, eu sei que, em média, cada partícula, né, tem uma energia proporcional à temperatura. Se eu multiplico pelo número total de partículas, eu tenho uma boa estimativa da energia interna. Certo? E a gente sabe que a energia média, né, para um sistema é igual ao número de graus de liberdade vezes kBt sobre 2. Tá? Então, isso implica que a minha energia interna total é o número total de partículas vezes Ng kBt sobre 2. Tá? Então, essa é a relação que eu tenho entre temperatura e energia interna. Tá? Novamente, o conceito de energia interna é simplesmente energia total armazenada nas partículas. Então, vamos fazer um exemplo simples, só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza dessa energia interna, isso vai ser importante mais para frente. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho 1 mol de um gás de hélio, tá, a temperatura ambiente. Tá? Então, a gente vai usar justamente essa expressão aqui em cima, tá, para calcular a energia interna, é isso que eu quero calcular aqui. Então, a minha energia interna vai ser o número total de partículas vezes o número de graus de liberdade, kBt sobre 2. Tá? K é uma constante, né? Aproximadamente 1,4 vezes 10 a menos 23. A temperatura eu vou usar em graus Kelvin, certo? Então, essas unidades de Kb são em SI, então a temperatura eu vou usar em graus Kelvin. O número de graus de liberdade para o gás hélio é um gás monoatômico, então o número de graus de liberdade é justamente o caso do gás ideal que a gente discutiu, que são 3. Então eu penso que cada átomo do meu gás, né, pode se mover em 3 direções, só isso. Ele não é um gás diatômico, quando ele está ligado com outra molécula, ele está sozinho, então eu só tenho 3 graus de liberdade. E o número de átomos, bom, eu falei 1 mol, a gente sabe que 1 mol são aproximadamente 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Então, isso aqui é aproximadamente 6 vezes 10 a 23. Então, basta eu jogar esses números aqui, calcular essa energia interna. Tá? Isso vai dar aproximadamente 3,78 quilojoules. Tá? Então,
Isso é muito, isso é pouco, né? Bom, tudo é relativo, né? Mas se a gente pensar, essa energia de 3,8, não, aproximadamente 3,8 quilojoules, ela é equivalente à energia cinética armazenada em uma bola de tênis com uma velocidade de aproximadamente 50 km por hora. Tá? Então, se a gente imaginar que nesse mol de gás hélio, né, se eu calcular todas as energias que está armazenada pelos átomos desse gás, né, nesse gás hélio, essa energia total é equivalente à energia de uma bola de tênis a 50 km por hora. Tá? Então, é uma energia significativa. Obviamente, eu tenho um número gigantesco de átomos, cada átomo carrega uma fraçãozinha pequena dessa energia. E a gente sabe que a energia interna do sistema, ela pode mudar. Né? Ela muda se eu alterar a temperatura, por exemplo. Tá? Mas, né, como macroscopicamente eu faço isso, eu tenho que injetar ou retirar energia do meu sistema. Então, uma das maneiras de ser feito, né, de ser realizado, é através de trocas de calor, certo? Então, calor nada mais é do que essa quantidade de energia trocada devido ao contato térmico com algum outro sistema ou com o meio externo. Então, por exemplo, se eu tiver o meu sistema aqui a uma certa temperatura, Tc, e eu coloco ele em contato externo ou com outro sistema ou com um meio, né, contato térmico com um meio, a uma temperatura maior do que essa temperatura aqui, né, então TH é maior que Tc, eu sei que eu vou ter um fluxo de energia daqui para cá, tá? Uma troca de energia. Até, obviamente, em que esses dois sistemas atinjam o equilíbrio térmico, tá? Nessa situação. Ou seja, se eu olhar simplesmente para o meu sistema aqui, ele vai estar absorvendo energia do sistema externo e a energia interna dele, então, vai variar. O quanto ela varia é justamente a quantidade de energia transferida. Né? Então, a gente chama essa quantidade de energia transferida de calor, ou Q. Então, a energia final do meu sistema vai ser a energia inicial mais o quanto de calor ele absorveu. E a nossa convenção aqui, né, é que se Q é maior do que zero, significa que o sistema absorveu energia. Mas Q também pode ser negativo, não tem nenhum problema. Isso significa que a energia final vai ser menor que a inicial, ou seja, o sistema perdeu energia. Certo? Então, essa quantidade de Q, essa quantidade de calor, pode ser tanto positiva ou negativa. Se ela for negativa, essa expressão, obviamente, continua valendo, a única diferença é que a energia final vai ser menor, ou seja, o meu sistema perdeu energia. Mas aí a gente lembra o seguinte, certo? Que a energia interna do meu sistema ela é dada por essa expressão. Então, ela é proporcional ao número total de partículas. Né? Se o meu sistema está fechado dessa maneira aqui, ele não está trocando partículas com o meio externo, esse é um número constante. A gente vai assumir isso. Ele é proporcional ao número de graus de liberdade e à temperatura. Né? Então, se a energia interna muda, se o meu sistema absorve calor e aumenta essa energia ou perde calor e diminui essa energia, algo aqui do lado direito vai ter que mudar também. E aí a gente tem duas possibilidades, certo? Então, se a gente tem uma variação de energia interna, eu tenho duas possibilidades. A mais comum, ou né, a mais óbvia, é que eu tenho uma variação de temperatura, certo? Então, o que isso quer dizer microscopicamente? Que eu estou dando energia para o meu sistema, os átomos ou moléculas que estão lá, por exemplo, no meu gás, se locomovendo, eles começam a se deslocar com uma velocidade maior. Em média, todos eles ganham energia, ganham velocidade. Certo? Então, a minha temperatura aumenta. Né? Se a minha temperatura aumenta, a minha energia interna aumenta. Então, como esperado. Certo? Mas tem uma outra situação que não é tão óbvia,
mas que também é observada em diversos casos, que ocorre quando, na verdade, a temperatura não está variando, mas o que está variando é o número de graus de liberdade do meu sistema. Certo? Então, o que muda, na verdade, não é a temperatura. Deixa eu ver se eu consigo. O que muda não é a temperatura, mas é o número de graus de liberdade. Certo? Então, como é que o número de graus de liberdade pode mudar? Bom, aqui está uma ilustração novamente pictórica, certo? Mas isso corresponde a uma mudança de fase. Então, eu posso imaginar que, por exemplo, o meu gás inicialmente são partículas individuais se deslocando. E aí, conforme eu vou, por exemplo, tirando a energia do meu sistema, ou baixando a temperatura, vai chegar um ponto em que essas moléculas começam a se ligar, que eu representei por essas molinhas aqui. E aí o número de graus de liberdade muda. Se o número de graus de liberdade está mudando, a minha energia interna também está mudando. Então a gente pode ter um caso em que, na verdade, não é a temperatura que muda, mas sim o número de graus de liberdade. Isso significa que o meu sistema está sofrendo uma transição de fase ou uma mudança de fase. Então essas são as duas situações mais comuns nas quais eu posso gerar uma variação de energia interna. Tá? E aí a gente olhou esses dois casos em particular, né? O caso em que eu tenho variações da energia interna devido à temperatura. Isso aqui, né, a variação da energia interna é dado justamente pela quantidade de calor absorvida, e isso é proporcional à massa do sistema, uma constante que a gente chama de calor específico, que é justamente que depende do material, e a variação de temperatura. Tá? Então, isso aqui né, esse é o caso em que eu estou dando energia para cada molécula individualmente, ou cada átomo. Estou aumentando, por exemplo, as velocidades desses átomos no gás. Isso está aumentando a minha temperatura. Tá? Então, meu sistema, por exemplo, absorve calor e aumenta a temperatura. A constante de proporcionalidade é dada por esse calor específico. Uma outra situação é a segunda situação que eu descrevi, em que, na verdade, é o número de graus de liberdade que está mudando. Então, a minha temperatura continua fixa e o meu número de graus de liberdade varia. Tá? E aí, nesse caso, a quantidade de calor que está sendo absorvida ou perdida pelo sistema vai em simplesmente mudar esses graus de liberdade. Então, se eu estou ganhando energia, significa que as minhas moléculazinhas que eu estou quebrando aquelas ligações. Tá? Então, antes eu tinha algo semelhante com isso daqui, um líquido. Se eu estou ganhando energia, eu posso estar quebrando essas ligações. Então, eu gasto energia para quebrar essas ligações e eu vou transformando o meu líquido em um gás. Isso é se eu estou ganhando energia. Se eu estou perdendo energia, eu vou tirando velocidade dessas moléculas até um ponto que elas começam a se ligar e eu começo a liquefazer o meu gás. Durante esse processo, aproximadamente não existe variação de temperatura e, portanto, toda a quantidade de calor absorvida vai nessa transição de fase. Certo? A quantidade de calor necessária para gerar a transição de fase de todo o sistema é proporcional à massa do meu sistema e é essa constante que a gente chama de calor latente. Então, existem diversos exemplos em que a gente discutiu nas aulas passadas. Então, esses eram os principais conceitos que eu queria cobrir nessa revisão. Se existem alguns deles que não ficaram claros ou vocês têm dúvidas, recomendo fortemente que vocês olhem no livro ou nas notas de aula, para esses conceitos ficarem mais claros. E aí, a partir da aula que vem, a gente continua, a partir da próxima aula, a gente continua com um tópico novo. Tá bom? Obrigado.